Para Porto Alegre, Cláudio Rezende. Como disse a Isabela, a chuva persiste aqui em Belo Horizonte. Amanhã tem Galo. Amanhã o galão da massa no Campeonato Brasileiro, Cláudio. E com a presença do novo comandante anunciado na manhã de hoje, o Eduardo Domingues. Aqui muita chuva. E aí na capital gaúcha, Cláudio, um abraço. Boa tarde, Rezendão. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você também. Boa tarde a todos. Também chuvosa, a capital gaúcha nesse momento, Porto Alegre, tem uma temperatura até bem elevada, 27 graus, mas chovendo quando a Itatiaia chegou por aqui um pouco mais cedo, ali por volta de 10 da manhã, não estava chovendo, agora a chuva está aqui, o tempo fechado e vai ser durante o dia hoje também de terça-feira. E já estamos aqui em Porto Alegre à espera da delegação do Atlético, Thiago, e do novo treinador, Eduardo Domingues, o Barba, oficializado agora como novo treinador do Atlético. Quem está no YouTube da Itatiaia, o Galo utilizou inclusive uma foto e a inteligência artificial para colocar o Barba com a barba fazendo o símbolo do Atlético, o escudo do Galo. A turma foi bem criativa aí, Thiago, no anúncio do Eduardo Domingues, que assina contrato com o Atlético até o fim do ano que vem. O mesmo período que ele tinha de contrato lá com o Estudiantes da Argentina. E o Eduardo Domingues já deu o primeiro recado dele para a torcida atleticana. Nas redes sociais do clube a gente vai trazer as primeiras palavras de Eduardo Domingues aqui no Rádio Esportes. Oi, massa do Galo, aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Tá bom, tá aí o técnico Eduardo Domingues com aquele recado inicial aí, que tá animado, tá empolgado, e amanhã ele estará aqui em Porto Alegre para acompanhar em loco o Galo em ação no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Ele não comanda o time amanhã, o time ainda será dirigido ali à beira do gramado pelo Lucas Gonçalves, que é o técnico interino, mas o Eduardo Domingues, Thiago Reis, está trazendo 5 profissionais com ele. Os auxiliares Leandro Dias e Alan Sanches, os preparadores físicos, o Martim Fratini e o Adrian Vaccarini, e o analista de desempenho Bruno Oliveto. São 5 profissionais junto com ele. Só em comparação, o Sampaoli tinha 6 profissionais, incluindo o Andreatta, né? O Gabriel Andreatta, que era ali um braço direito do Sampaoli. Então, o Thiago Reis, o homem foi anunciado, o time chega hoje e ele desembarca amanhã aqui em Porto Alegre para acompanhar o time. Em termos de fala, de portunhol, já tá bem melhor que o Sampaoli, hein, Thiago Reis? Cláudio Rezende, depois o povo fala que é perseguição. Põe de novo o Eduardo Domingues aí. Cara, olha, sabe, depois fala que era perseguição, que é encheção de saco, cara. Ô, Cláudio, bom, também a gente tem que virar essa página, chega desse careca, mas pelo amor de Deus, né? Ó, pra você ver, dá pra gente colocar de novo? Vamos ouvir, escuta o Eduardo, é o cara que tem 2 dias de Brasil aí, ó, escuta. Oi, massa do Galo, aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Pô, Sampaoli. Olha, que italiano, massa do Galo, muito contente, tô contente. Ah, vá. Ô, depois dessa eu vou pro intervalo, cara. Ô, Eduardo Domingues, eu já falei, a despedida que ele teve, o Cláudio Rezende, lá no jogo do Estudiantes, já mostra um pouquinho de quem ele é. Sujeito bom. Ah, ele vai dar certo no Atlético, é 3 zagueiros, 4, não sei, mas pelo menos já é bom sujeito, sabe? É o mínimo pro cara que pretende ser líder de um grupo do tamanho e da qualidade do Atlético. E o segundo ponto, já se esforçou, ele deve ter treinado ali, pelo menos, vou falar, contente, não contento, né? Olá, massa do Galo. Ô, Cláudio, ó, coraçãozinho aí pro Domingues, viu? Tomara que dê certo, a gente já torceria normalmente, né? O Atlético fazendo essa busca no mercado, mas já vê o cara querendo, isso contagia, isso melhora o ambiente, né, Ale? Muito, e a gente tem que mirar nos melhores. Por exemplo,
O Guardiola, para mim, é o melhor treinador da história do mundo, né? Ele vai para a Alemanha, ele fica treinando para falar o alemão. Já chega lá preparado. Preparado, entendeu? Você pega, por exemplo, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus fez um cursinho lembra do Júlio César, o goleiro? Fez um cursinho com tudo que ele tinha que saber do Flamengo, sabe? Para o cara mostrar simpatia, gratidão, tesão, né? E ele já demonstrou logo de cara. Parece um pouco o seu Madruga de cavanhaque, mas muito, muito bem. Foi nessa estreia aí, viu? Aliás, o cavanhaque dele, que você aprenda, né? Um belo cavanhaque ali, uma barba bem feita, Sim. Não essa coisa ridícula Muito que você obrigado. usa. Meio-dia. Ô, Cláudio Rezende, o nosso Fabrício Guerreiro. Fabrício, nosso companheiro, tá lembrando que o Sampaoli não aprendeu português ainda, porque ele mora em Búzios, né? Búzios tem muito argentino mesmo. Ô, Cláudio, agora é Eduardo Domingues. O que ele vai ver? O Galo vai repetir a escalação amanhã? Vai ter o mesmo time do fim de semana? Como é que vai o Galo, hein, pra pegar o Grêmio, Cláudio? O time fechou preparação agora cedo na cidade do Galo, e o detalhe, Thiago, é que se o Lucas Gonçalves quiser, ele pode, o time que jogou não só contra o América, mas também jogou e goleou o Itabirito. Mas amanhã é um cenário diferente aqui, é um jogo fora de casa, Campeonato Brasileiro, o nível de enfrentamento, o Grêmio que jogou aqui e goleou, né? Na verdade tinha um jogo de 8 gols aqui, né? 5-3 contra o Grêmio, um jogo maluco com 3 gols do atacante Carlos Vinícius. Então o Galo tem que ficar de olho nesse centroavante do Grêmio. A zaga do Galo vem titubeando bastante. Então eu não descartaria algumas mudanças pontuais do time, viu, Thiago? Mas não vai fugir da base do que o Lucas Gonçalves já vem colocando em campo nos últimos jogos. O time viaja às 4 da tarde, voo fretado saindo de Confins, vai chegar aqui já no final da tarde, início da noite, em Porto Alegre, e o Eduardo Domingues chega amanhã. Ele não foi para Belo Horizonte, ele vem direto de Buenos Aires. Esse vídeo que ele fez aí, que a gente colocou, a entrevista, né? O recado dele para a torcida do Galo foi feito em Buenos Aires ainda. Ele tá arrumando as malas e vem amanhã para acompanhar o time do Lucas Gonçalves. Mas, Thiago, a tendência é de um time ou idêntico ou parecido, sim, com a escalação do fim de semana no jogo contra o América. Ô, Cláudio, segue chovendo lá em Porto Alegre. Quem tá no YouTube tá vendo a chuva atrás do Rezendão. Ô, Pedro Abílio, e o Grêmio, hein? E o Tricolor Gaúcho, classificado lá pra pegar o Inter, né? Vamos ter Grenal na final do Gauchão, mas a pressão também tá grande pra cima do Portuga, que treina o Tricolor Gaúcho, Abílio. Nem 3 meses de trabalho, né, Thiago? Boa tarde pra você, a todo mundo que tá acompanhando a gente no Rádio Esportes. Já há pressão sobre o Luiz Castro, que só ganhou do Botafogo em casa naquele 5-3. Tem derrotas no Campeonato Brasileiro para Fluminense e também para o São Paulo. O time tem retornos, viu, Thiago, no departamento médico. Estava o William, meio-campista experiente, também o Monsalve, o colombiano, em fase de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Já o atacante TT, com lesão na posterior da coxa direita, tá fora. Pavon, ex-atlético, pode ser o substituto na escalação. No meio, Vidiaçante, Coelhar e o atacante Bright White também estão no departamento médico. O zagueiro Wagner Leonardo é baixa porque foi expulso contra o tricolor paulista. Foi no sufoco, né? 1-1 e depois a classificação nos pênaltis. Por isso o Grêmio pode ter mudanças nesse jogo que antecede a final no Grenal. É isso aí, Itatiaia, em Porto Alegre, o Caio chamar Henrique, todo o primeiro time do rádio, pra contar a emoção desse jogaço, né? Clássico entre Atlético e Grêmio. Agora,